Primeiro livro de Samuel, capítulo 22. Pela manhã nós lemos o capítulo 16, os primeiros, a partir do verso 7, quando Davi foi ungido, foi escolhido por Deus e foi ungido rei, não é? De Israel ou de Judá. E agora Davi está ungido, mas não coroado. 1 Samuel 22, a partir do verso 1. Depois Davi, retirando-se desse lugar, escapou para a caverna de Adulão. Quando os seus irmãos e toda a casa de seu pai souberam disso, desceram ali para ter com ele. Ajuntaram-se a ele todos os que se achavam em aperto, todos os endividados, todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E havia com ele cerca de 400 homens. Dali passou Davi para Mispe, de Moabe, e disse ao rei de Moabe: deixa, peço-te, que meu pai e minha mãe fiquem convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. E os deixou com o rei de Moabe, e ficaram com ele por todo o tempo que Davi esteve no lugar forte. Amém, irmãos? Então, pela manhã, nós trabalhamos a visão de um homem, hoje é dia dos pais, um homem que Deus, olhando para ele, encontra nele um valente, um guerreiro, uma pessoa que decide ser na vida como filho, decide ser como pai, decide ser como líder, um referencial de vida. E nós abrimos um parêntese e fechamos a respeito do tempo em que Davi foi pai, de suas perdas devido aos seus 2 erros na sua trajetória de vida. Mas, Beto, nós falamos que Davi, ele fez uma coisa para escapar de uma circunstância, e é isso que nós colocamos pela manhã, e nós demos essa dica para os maridos, quando eles se sentirem encurralados por suas esposas. Quando Davi estava lá, ou esteve lá, com o rei Ax, ele em Gate, e ele caiu justamente no meio dos seus inimigos. E nós mostramos que quando nós estamos para baixo, quando nós estamos mal, nós tomamos algumas decisões loucas, e às vezes o lugar que a gente escolhe ir é justamente o pior lugar que a gente deveria estar, e é lá no meio dos inimigos, onde ele começa a ouvir: mas esse não é Davi, que matou 10 milhares, e Saul matou milhares, e o povo gritava que ele matou 10 milhares, e aí veio a dica para os maridos. Davi, percebendo o risco, percebendo o perigo, ele começou a babar, fingindo-se de louco, e começou a raspar pelas portas. Hoje o pastor Marco de tarde chegou lá em casa e disse: pastor, eu vou ter que comprar uma lata de tinta. Eu disse: por quê? Porque eu já raspei as portas lá de casa, para a Márcia não me pegar. Então um dos recursos, às vezes, é você, homem, dar uma de louco, para sua mulher não te pegar. Mas não como Davi, mas dar uma de louco por amor, de amor. Eu já vi gente pedir casamento nos lugares mais estranhos, se ajoelhar publicamente e pedir em casamento a pessoa pretendida e amada. Essas coisas loucas que nós às vezes não conseguimos explicar, mas nós conseguimos fazer. E quando estamos friamente ou racionalmente, nós não conseguimos imaginar como é que conseguimos fazer aquilo. Você mesmo já deve ter feito coisas que depois você começou a pensar: como é que eu fiz aquilo? Como é que eu tive coragem para fazer aquilo? Mas nesta noite Deus quer trazer ao seu coração uma palavra de encorajamento, de que apesar das circunstâncias, Davi era o menor da casa do seu pai, havia sintoma de rejeição, havia uma série de dificuldades, mas ele foi visto por Deus como valente, como guerreiro, foi ungido por Deus para ser o maior rei da história de Israel. E talvez você tenha também uma história
uma história não muito apreciada, uma história não muito bem contada, uma história onde você traz e carrega na sua mochila alguns momentos difíceis, amargos, tristes, decepcionantes, mas quando Deus olha para você, Ele constrói um sonho, Ele constrói um futuro, e Ele tem planos. E Davi foi escolhido por Deus, e Davi foi tremendamente usado por Deus, mas entre ser escolhido por Deus e ser honrado por Deus, nós vivemos um tempo de provas e de aprovação. E é nesse contexto que nós chegamos à caverna de Adulão, e aqui nós paramos pela manhã. O texto de capítulo 22, ele vai dizer, e retirando-se desse lugar, retirando-se de onde? Justamente de Aques. Justamente lá, da presença de Gate, ou do rei Aques, lá em Gate, ele sai de lá, dando-se uma de louco, fingindo-se de louco, e ele chega a uma caverna, e ali ele fica, e nessa caverna, ele se torna um referencial. Não sei, não pesquisei, não imagino como é que Davi se tornou um referencial de vida para 400 homens, revoltados, endividados e amargurados com o contexto de Israel. Homens, uma parte desse grupo seguia Saul, mas o texto diz que eram homens amargurados, homens frustrados, homens endividados, homens com vários problemas a resolver, e eles encontram em Davi um referencial, porque Davi havia sido até ali um valente, poderoso. Todas as guerras que ele entrava, ele vencia. Ele construiu um nome, mas infelizmente ele não havia construído um nome na sua casa. Ele não havia construído respeito na sua família. Mas ele tinha fama fora. Mas quando ele chega na caverna de Adulão, as primeiras pessoas a chegarem foram os membros de sua família, foram à sua casa, e os seus pais chegam, os seus irmãos chegam, e ele toma os seus pais, ele vai até o rei de Moabe, e pede proteção para a sua família biológica, e aí Davi recomeça a sua caminhada como grande homem de Deus, grande líder de Deus. Então vamos aprender como podemos nos tornar uma referência espiritual, uma referência para as pessoas que nós amamos, uma referência para a nossa família, uma referência para a nossa nação. Adulão, então, é um lugar de refúgio, de acolhimento, de aprendizagem, um lugar da justiça de Deus, ou de justiça de Deus. E Adulão, ele é um tipo, tal qual Davi de Cristo, Adulão é um tipo de calvário, de cruz, onde a nossa vida encontra resposta, aonde a nossa vida encontra solução, aonde a nossa vida encontra transformação, esperança. Então Davi, ele transforma aquele lugar, primeiro, refúgio, segundo, acolhimento, ou seja, é um refúgio onde as pessoas são acolhidas, onde elas são aceitas, onde elas são abraçadas. Irmãos, às vezes nós poderíamos chamar a igreja de Cristo. Tem uma igreja lá em Belo Horizonte que se chama Caverna de Adulão. E essa igreja, Caverna de Adulão, o pastor Jeremias conta que uma vez ele foi procurado por duas pessoas pedindo oração. E aí quando ele viu o perfil das pessoas, ele falou assim: olha, eu vou orar por vocês, mas eu tenho um lugar bom para vocês. E essas duas pessoas estavam na igreja dele, lá em Belo Horizonte, a 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte. E ele disse assim: vou mandar vocês para uma igreja boa, para resolver o problema de vocês, Caverna de Adulão. E o pastor Jeremias, naquela espontaneidade, naquela alegria, disse: porque lá Deus vai derramar fogo sobre vocês. Ou seja, eles tinham muitos problemas. Ele disse: a nossa igreja não tem, talvez, a resposta que vocês dois estão procurando, mas naquela igreja, vocês vão encontrar o fogo de Deus lá. A Sandrinha Bortoli
contou para mim uma vez que ela foi numa igreja, e ela chegou lá na igreja, tinha gente de todo tipo, tatuado, pisado, e gente esquisita, gente de todo jeito. E aí ela olhou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Onde está a Sandrinha? Está ali, né, Sandrinha? Ela olhou assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas quando essa igreja toda esquisita começou a orar, ela foi a primeira a ter vontade de colocar a boca no chão, porque gente esquisita, mas nas mãos de Deus, se transforma referencial de vida. Por quê, irmãos? Porque o que faz diferença não é como a gente vê as pessoas, é como Deus vê. Às vezes a gente vê tudo bonitinho, mas Deus está vendo tudo feio. Às vezes a gente vê tudo esquisito, mas Deus está vendo bonitinho. Então essa igreja é a Bola de Neve. Você foi lá? Se não foi, vai lá um dia. Você vai encontrar gente de todo tipo. Cabeludo, barbudo, de roupa preta, de corrente para lá, para cá, e piercing, tatuagem. Ou seja, a igreja não precisa ser toda ela como a Bola de Neve, mas olha que eu estou fazendo marketing de outra igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque toda igreja tem uma missão específica. Nem toda igreja precisa ser igual. Como as famílias não são iguais, mas toda família precisa ser um lugar de aprendizagem, de recepção, lugar de abraçar, lugar de cura, de restauração. Toda família precisa ser. E quem é o cabeça dessa família? É o chefe da caverna de Adulão. É o referencial de vida de Deus. É o homem de Deus. Então essa caverna, Davi transforma uma caverna num lugar de refúgio, de acolhimento, de aprendizagem. As pessoas chegam ali, todas arrebentadas, mas elas são transformadas. Então Adulão ficava, sabe quantos quilômetros de distância de Belém e do vale de Elá, lugar onde Davi havia derrotado o grande filisteu. 19 quilômetros, pertinho. 19 quilômetros daqui no aeroporto? Mais ou menos aqui no aeroporto. Veja, Davi é um cara louco mesmo. Ele mata o gigantão lá dos filisteus, e depois ele vai lá, 19 quilômetros, todo mundo sabia. Davi era um cara conhecidíssimo. Então Adulão era esse lugar também, próximo ali. Irmãos, antes de sermos colocados, às vezes, em posição de honra, Deus nos leva, às vezes, para uma caverna. Deus nos leva, às vezes, para um esconderijo, lugar de anonimato, lugar secreto, mas onde Ele vai tratar o nosso coração. Ele vai tratar o nosso caráter, Ele vai tratar a nossa alma. Às vezes nós carregamos coisas que ninguém sabe. São as coisas secretas da vida, ninguém sabe. São os segredos de família, ninguém sabe. Tem cônjuge que carrega segredo, que nunca contou para o seu cônjuge. Traumas que passaram na casa materna, paterna, e carrega essa bagagem toda. E depois quer que o outro entenda. Tem filho que já foi rejeitado, e aí ele vai e se casa, e ele quer que a outra pessoa, ou que o outro entenda. Não. Deus às vezes vai nos levar para esse lugar secreto, para a gente abrir a nossa mochila, e tirar as nossas histórias de lá, e nos tratar. Momento de cura, momento de restauração. A igreja, irmãos, ela precisa ser esse lugar de receptividade, lugar de aprendizado, lugar de refúgio, lugar de justiça de Deus. Então, muitas vezes, antes de sermos colocados naquele topo, Deus nos leva lá para baixo, como José no Egito. Vivemos, irmãos, num mundo de muita injustiça. Quem aqui está satisfeito com o que está acontecendo no Brasil? Ninguém. E nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e perguntamos: tem solução? Eu fico nervoso, fico irado quando alguém fala assim: não, o Brasil não tem jeito. Tem jeito sim, irmãos.
Deus não vai mudar todo brasileiro, mas Deus pode mudar o Brasil. Não significa que todos os brasileiros vão se tornar bonzinhos, mas Deus pode transformar o sistema do Brasil. Amém ou não amém? Deus pode. E Deus pode como, irmãos? Não sei. Mas uma coisa eu sei, Deus pode. E Deus pode começar por mim. Se eu me tornar uma pessoa que Deus olha e diz assim, eu posso contar com Ele. Em Isaías 59, a Bíblia diz que Deus olhou e se maravilhou de que não houvesse uma pessoa se importando com uma oração. Irmãos, essas bandeiras que estão aqui, elas representam estados do Brasil e alguns países, onde a igreja se importa. Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, o sul do Brasil. A igreja precisa se importar. Nós oramos pela Síria, nós oramos pela Coreia do Norte, nós oramos pela China, nós oramos pelos países onde a igreja é perseguida. Essa noite eu sonhei a noite inteira com a igreja perseguida. Claro que eu era a igreja perseguida. Eu me sentia o tempo todo perseguido, e tinha gente querendo me matar, tinha gente querendo me pegar, e eu estava num ambiente sinistro tal qual a igreja perseguida. Eu falei assim, Deus está falando no meu coração, para eu me importar mais com esse negócio, com esse povo. Apesar de nós já termos momentos aqui na nossa vigília, nos nossos cultos, de clamor pelo Brasil e por esses países. Você já imaginou se na Síria? Já? Você já imaginou se em alguns países da África? Você já imaginou se lá na Coreia do Norte? Na Albânia? Não, você não se imaginou lá. Pois é, mas lá tem gente que ama a Deus, que não pode colocar sua cabeça para o lado de fora, senão ele perde a cabeça. Então a caverna de Adulão é o lugar onde Deus nos chama para forjar o nosso caráter e nos preparar para ocuparmos posições de honra. Tem gente tão despreparada para algumas posições que Deus faria um favor, ele nunca ser promovido na vida. Conhece gente assim? Tem gente que tem um coração tão vaidoso, tão orgulhoso, que se Deus abençoar, ele vai se tornar uma ruína para ele mesmo. Eu passei perto de uma pessoa recentemente, e ele estava dirigindo, e o comportamento dele foi tão estranho, que eu falei assim, Senhor, esse camarada está mal na vida. Esse camarada não é bem sucedido. Mas, Senhor, eu fico pensando se ele fosse bem sucedido. Eu fico pensando, Senhor, se esse cara fosse rico. Se ele é isso, pobre, imagina se ele fosse rico. Porque tem gente pobre pisando no pobre. Imagina se fosse rico, pisaria no rico também. Muitas vezes Deus, Ele nos leva para lugares, para situações, para nos trazer a realidade e nos dar um pouquinho do caráter, da identidade dEle, para sermos pessoas de referenciais, mas de justiça, de amor, de bondade. Então nós vivemos nesse mundo que nós não ficamos satisfeitos com as injustiças, com as pessoas que estão em lugar de posição e honra, mas será, irmão, no poder de Deus, que nós vamos ver a transformação dessas áreas, dessas instituições da nossa nação. Então, aonde o povo, aonde nós estamos procurando justiça hoje? Onde? Tem gente que está fazendo justiça com as suas próprias mãos. Não vou pagar imposto. Eu vou dar um jeitinho, vou sonegar, porque esse governo não faz direito. Não adianta, meu. Você não vai resolver do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Um valente precisa saber a hora de agir, por isso deve buscar primeiro a direção de Deus.
Se você for um pouquinho mais à frente, você vai encontrar 1 Samuel capítulo 30, Davi chega lá na sua aldeia, na sua cidadela, e ele está tudo queimado, suas mulheres e crianças, as mulheres desses valentes, que agora lá não era mais 400, eram 600 valentes, e Davi chega lá tudo queimado, e todas as famílias tinham sido levadas pelos amalequitas. E a Bíblia diz que Davi chora. Davi percebe que os seus valentes estão muito chateados, e eles começam a murmurar, dizendo: vamos matar Davi, a culpa é dele. E aí a Bíblia diz que Davi se fortalece no Senhor, chama o sacerdote, manda trazer a roupa sacerdotal, ele se veste de sacerdote, porque Davi é um tipo de Cristo, é rei, sacerdote, profeta, sacerdote, rei. E aí ele consulta o Senhor: Senhor, o que eu faço? Eu vou atrás desses amalequitas? Vai. O Senhor vai me dar vitória? Vou. Então, gente que quer ser referencial de vida, na hora da crise, aonde ele aprendeu isso? Ele aprendeu na caverna de Adulão. Gente que não tem pressa ou não é precipitado para tomar decisões, gente que não julga de um momento para outro a outra pessoa. Você já viu como é difícil a gente agradar a todos? Você pode ser bom para uma pessoa em 99 situações. Se você falhar numa, você não presta. Como é difícil. Mas Davi não. Diz o texto que ele chora, porque tem momento que é momento de choro, você tem que chorar. A igreja é um lugar de chorar, a igreja é um lugar de se derramar, a igreja não é lugar de valente, durão, queixo duro, não. É lugar de chorar. Aqui nós somos humanos, e gente humana chora. E o texto diz que Davi se fortaleceu no Senhor, ou seja, antes de tomarmos decisões, nós precisamos nos fortalecer em Deus. Antes de enfrentarmos os problemas, precisamos nos fortalecer em Deus. Gente já está ferida, machucada, triste, aí quer tomar decisões e quer solucionar coisas, vai arranjar um problema em cima do outro problema. E Davi foi lá, enfrentou os amalequitas e trouxe toda a sua família e as famílias dos seus valentes de volta. Então, irmãos, aonde vamos procurar a justiça de Deus? Onde vamos procurar justiça para as nossas vidas? Em Deus, onde Deus está. Mesmo sendo ungido, Davi, ele não reinava. Vamos imaginar, você recebe uma promoção na sua empresa. Olha, você está sendo promovido a chefe, mas passa um mês, passa 2, passam 3, passa um ano, 2, 3 anos, e você continua ganhando o mesmo salário, e você não está ocupando a posição de chefia. E você está vendo que o seu chefe é um problema na sua vida. Saul estava lá no calcanhar de Davi, perturbando, perseguindo: vou te matar, vou te matar. E Davi esperou o que ele escreve no Salmo 40. Eu esperei pacientemente no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Então Davi aprendeu esse salmo, vivendo a verdade desse salmo. Ele não escreve um poema, ele escreve uma história de vida. E é isso, irmãos, que nos torna referenciais. É quando as pessoas veem como nós agimos e reagimos, é quando as pessoas ouvem como nós falamos, é quando as pessoas veem as nossas lágrimas, é quando as pessoas percebem o nosso amor e a nós, como nós nos importamos com as pessoas e com as suas dores. Então nós nos tornamos referenciais. Uma esposa não descobre que o seu marido é amoroso com ela quando ela está saradona. Mulher sarada
não é difícil receber elogio. Agora, trate bem a sua esposa quando ela não estiver tão bem. A menopausa. Trate a sua esposa bem quando ela não pôde deixar pronto aquilo que você esperava. Trate bem. Aí ela vai dizer assim: esse homem me ama mesmo. Porque depois disso, desse furo todo, e ele ainda continua dizendo que me ama, Davi foi esse homem. Ficamos confusos, irmãos, quando, mesmo sendo fiéis ao Senhor, no lugar da bênção, problema, perseguição, dor. Davi ele sabia, ele recebeu, irmãos, aquele óleo ungido na sua cabeça. A Bíblia diz que naquele momento o Espírito de Deus entrou nele, se apoderou dele. Mas Davi não estava vendo a coroa. Davi não estava vendo o quê? Reconhecimento. Davi não estava ouvindo os aplausos. Agora Davi tinha um montão de homem problemático. Davi tinha os endividados, os amargurados. Você já viu? Você já conversou com um endividado? O cara otimista. Você já conversou com um amargurado de espírito? O camarada que conta histórias engraçadas. Não, irmãos, essa gente você chora junto. Essa gente você tem paciência. Essa gente você abraça. Essa gente você ama. Essa gente você não tem muita coisa para rir. Essa gente você tem muita coisa para chorar. E a Bíblia é muito boa, que ela diz: chorai com os que choram. E depois ela diz: e alegrai-vos com os que se alegram. Davi aprendeu a chorar com esses homens. Davi aprendeu a sentir as dores dele. Por isso ele seria um excelente rei, porque ele sabia e saberia como ouvir a voz dos seus súditos. Por que às vezes não conseguimos ser bons pais? Porque não conseguimos ser bons filhos. Bons filhos terão mais possibilidade de ser bons pais. Filhos não amados terão mais possibilidades de serem pais amargurados, com mais problemas. Foi na caverna de Adulão que Davi aprendeu a chorar. Foi na caverna de Adulão que Davi percebeu que o ambiente da vida poderia se permitir chorar. Chorar na frente do cônjuge, chorar na frente dos filhos, chorar na frente da família, chorar na frente do chefe. Isso não é fraqueza, chorar na presença de Deus. E se meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar, esse quebrantamento que Deus está esperando do seu povo. Irmãos, a igreja de Jesus está andando com os olhos muito secos e com o pescoço muito empinado. Não, Deus não quer uma igreja de cabeça baixa, mas Deus não quer uma igreja pedante, uma igreja vaidosa, uma igreja orgulhosa, uma igreja que pensa que é melhor do que o mundo. Nós não somos melhor do que o mundo, nós somos salvos do mundo. Mas nós estamos no mundo. Não podemos olhar os líderes políticos e achar que nós somos melhores do que eles. Por que a palavra diz: não julgueis para que não sejais julgados? Porque com a medida com que nós julgamos o outro, Deus vai nos julgar. Nós somos muito bons para julgar as pessoas, mas como é ruim quando alguém nos julga por uma atitude nossa. Não é verdade? Em segundo lugar, meus irmãos, então, a igreja precisa funcionar como caverna de Adulão. Bem, vamos imaginar 400, Davi era pastor de 400. Eu ouvi um pastor, isso é muito legal, eu ouvi um pastor uma vez falar assim: agora estou indo pastorear uma igreja mais socialmente rica. Pastorear pobre é muito difícil, só problema. Isso tem mais ou menos uns 25 anos que eu ouvi. E ele saiu daquela igreja mais pobre, foi pastorear uma igreja mais de recurso. E eu nunca mais esqueci isso. Mas, irmãos, tem verdade nisso. Pastorear pobre significa amar dobrado.
No dia do seu aniversário, o pobre, muito mal, dá um telefonema. Quando dá? Porque ele não tem dinheiro para te dar um presente. Mas é com ele que você vai aprender a se humanizar. É com ele. Você vai se sentir importante. É no meio de gente pobre. Você já viveu no meio de gente rica? Não desprezando nem pobre nem rico. Estamos apenas aqui usando uma retórica, uma figura de linguagem. Uma linguagem de aprendizado. Quando você está no meio de gente rica, o que acontece? Você às vezes se sente inútil. Porque ele acha que pode tudo. Ele até acha que é Deus. Davi, ele aprendeu, nesse tempo aqui da caverna, que ele precisava amar as pessoas. Ele pastoreou 400 homens problemáticos, endividados, amargurados, tremendamente feridos. E eu acho que quando a gente lida com gente assim, a gente vai aprendendo e se tornando mais capaz, mais humano. O dinheiro, preste atenção, o dinheiro é um bom servo, mas é um péssimo patrão. Quando o dinheiro se torna mais importante para você, as pessoas perdem o valor. Por isso que nós estamos vivendo esse mundo tão mesquinho e miserável, onde as pessoas são objetos do nosso desejo, e não parceiras da nossa caminhada. Tem coisas que dá vontade de eu falar, mas se eu não posso, eu tenho os meus espias aqui espalhados, que depois eu sou chamado lá a atenção, se o senhor não deveria ter dito isso. Viu? Adulão é um lugar de significado profético. O que é um lugar de significado profético? Profético significa, eu estou dizendo hoje, eu estou vivendo hoje, como se eu estivesse vivendo amanhã os meus sonhos. Ou seja, o ambiente é para chorar, mas eu estou dançando. Está louco. Eu acho que quando Davi estava naquela caverna, aqueles amargurados, assim, esse cara pirou de vez. Mas estava lá Davi, dançando, pulando, escrevendo salmos, na caverna de Adulão. E aí aqueles homens assim, esse cara pirou de vez. Não, irmãos, lugar profético significa que você vive hoje o espírito de amanhã. Então olhe para o seu irmão que está aí do lado, seja seu cônjuge, seja quem for, e diz assim, olha, a sua hora vai chegar. Você vai sair da caverna. Betão, você vai sair da caverna, Betão. E a esposa diz, amém, amém. Não é verdade? Não é, Luiz Sérgio? Vamos sair da caverna. E vamos tirar todos da caverna. Porque Deus não nos fez para vivermos em cavernas. Quando Elias entrou na caverna, Deus mandou ele sair. E o tempo de Davi iria chegar. Depois de fugir de Gate, envergonhado, passando-se por louco para escapar com vida, ele chega nesse lugar e ele derrama o seu coração. Abre sua alma para o Senhor e tem experiências gloriosas. Assim como Davi, irmãos, muitas pessoas ainda não deram a Jesus o verdadeiro valor. Você conheceu Jesus, esse Jesus ouve você, esse Jesus amou você, esse Jesus perdoou você, esse Jesus acolheu você, e o que é que você disse para Ele? Que resposta você tem dado a Cristo por tudo que Ele fez na sua vida? Que resposta? É na caverna de Adulão que nós vamos aprender. E assim também é com Cristo que nós vamos aprender. Por isso que o apóstolo Paulo diz, que haja em vós o mesmo sentimento, o mesmo espírito que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, não viveu como tal, mas tomou a forma de servo, semelhante aos homens, e na forma de homens se humilhou a si mesmo, humilhou-se até a morte, e morte de cruz. Com Jesus nós aprendemos. A família de Davi, irmãos, eu falei aqui pela manhã,
há indícios fortíssimos na Bíblia de que a família de Davi não o amava tanto, ou não o amava nada, porque os irmãos estavam em casa, e Davi estava onde? Trabalhando. Quando os 7 irmãos de Davi passam diante de Samuel, e Deus diz, não é nenhum desses. Samuel pergunta, tem mais alguém? São todos os seus filhos aqui esse? Não, tem o menor. Nem o nome Jessé diz, nem o nome Davi recebe. Ah, tem o menor. Irmãos, eu sou de uma família de 9 irmãos. E eu sou daquela posição ali, o penúltimo, que todas as funções ruins eram para mim. E aí eu recebi o apelido de Jeremias, porque eu me tornei chorão. Era tudo eu. Qualquer função ruim, Sebastião, levantar aquele tempo fogão de lenha. Quem acendeu o fogão de lenha de manhã? Sebastião. Ah, faltou o tempero, Sebastião. E aí eu já vinha chorando. E eu me lembro quantas vezes eu disse, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Você já se sentiu o menor, o mais insignificante? Pois Deus gosta de olhar para esse pessoal. Hoje, irmãos, pela graça de Deus, eu sou um daqueles que abençoo membros da minha família. Ajudo nas despesas. A minha irmã com 71 anos está com Parkinson, e nós pagamos uma empregada lá para ficar com ela o tempo todo. Nós cuidamos dos nossos irmãos. Eu sou quase o caçula. O caçula é o pai do Davi, o meu irmão Sérgio. E Deus tem abençoado a nossa família. Mas eu era assim que eu me sentia. Deus também, irmãos, Davi, ele era o menor, e talvez o menos amado, mas Deus olhou para ele e disse, é esse. Talvez na sua família você é desprezado, você é maltratado, você é odiado, você recebe um tratamento inferior, mas Deus olha e fala assim, é esse aqui que eu vou levantar, é essa aqui que eu vou levantar, é esse aqui que eu vou honrar. E você está vivendo esse tempo na caverna de Adulão, e você acha que Deus se esqueceu de você, mas não esqueceu. Irmãos, eu tenho que partir para o encerramento. Em último lugar, Adulão é o lugar de profundidade, esconderijo dos oprimidos e refúgio dos pecadores, tal qual Jesus. Caverna não é lugar agradável. Você já entrou em uma caverna mais profunda? Lugar solitário, lugar frio, esconderijo de morcegos, de ratos, de coisas ruins. Um lugar deprimente. Então não é um lugar muito agradável. A gente só vai para lá porque às vezes não tem outro lugar. Talvez eu esteja falando aqui com pessoas que já se esconderam em uma caverna, já fugiram para a caverna. Crianças gostam muito de brincar nesses lugares onde tem cavernas. Não é um lugar agradável, é solitário, é frio, mas muito menos apropriado para um rei. Enquanto Davi buscou a caverna para se proteger, Saul procurou a caverna para defecar. Mas Deus tinha o momento certo de tirar Davi da caverna. Então vamos aprender, concluindo, os vários tipos de pessoas que procuraram Davi naquela caverna. Pessoas em aperto, diz o texto. O que é pessoas? Que tipo de gente é essa aí? Gente desorientada. Você já percebeu gente desorientada? Gente que fala sem pensar, gente que age sem pensar, gente que você orienta de um jeito e ela faz de outro. Mas eu não disse para você não fazer assim, mas já fiz. Eu não disse para você ter calma, mas não tive. Gente desorientada, não sabiam mais o que fazer da vida. Gente que vivia no limite, gente em aperto, gente que vivia no limite da vida, haviam chegado no fundo do poço, gente em aperto. Você já conversou com gente que fala assim, e aí como é que está? Estou um aperto tremendo. Na linguagem nordestina, estou num perrengue. Cada um tem a sua expressão. Estou num aperto.
Bem, eu não posso falar coisas porque a hora não deixa, eu tenho que avançar. Gente em aperto, gente sem esperança, gente que perdeu sonhos. Irmãos, às vezes nós encontramos pessoas sonhadoras. E aí fulano, porque eu vou fazer, eu vou acontecer, e estou isso, aquilo, e passa um tempo, você encontra essa pessoa de lá, e aí fulano? Não. Gente que perdeu o sonho. Gente que transformou seus sonhos em pesadelos. Gente em aperto. São essas pessoas que foram parar lá nas mãos de Davi. Gente endividada. Pessoas endividadas. O que significa? São os falidos da vida. E aí fulano, como é que está? Não está. Tudo bem? Para quem? São os falidos. E aí como é que estão os negócios? Péssimos. E aquela casa que você disse que ia construir? Vendi o terreno. E o carro? Quebrou. Gente endividada. Gente com sentimento de culpa. Gente que conta só as perdas. Você vai conversar com algumas pessoas. Veja que eu não estou citando isso, não é para te insinuar você, criticar você, ou expor você. Não, eu estou dizendo que você se enquadra nessa pessoa, nesse perfil. Deus tem um chamado para você, e Deus pode dar solução para a sua vida, como Davi fez. Então veja, gente endividada, gente com aquele sentimento de culpa e sentimento de perda. Você conversa com algumas pessoas, ele começa só a falar das coisas ruins que aconteceram. E aí fulano? Morreu fulano. E aí? Meu filho perdeu o emprego. E aí como é que está? A minha esposa está no hospital. E aí chega outro e fala assim, pois a minha mãe morreu disso. Gente com sentimento de perda, que só fala dos débitos. Só dos débitos. Tudo que está no vermelho, você fala. Gente que se reconhece pecadora e que precisa de um Salvador. Gente endividada. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo veio para quê, irmãos? Ele veio buscar e salvar os perdidos. Mas ele disse, eu não vim por causa dos justos, nem por causa dos sãos. Os sãos não precisam de médico. Eu vim por causa dos doentes, por causa dos pecadores, por causa dos perdidos. Então, se você se sente uma pessoa endividada, você é uma pessoa em potencial para Deus amar, você é uma pessoa em potencial para Deus transformar, você é uma pessoa em potencial para Deus operar um milagre nessa noite. E por último, pessoas amarguradas de espírito. Esse aqui, aí a bola estoura. Pessoas amarguradas de espírito, gente deprimida. Gente que não consegue enxergar o sol. E aí, dia lindo, onde está? Conhece? Tem gente que vê beleza. Irmãos, eu não quero rir. Mas, porque é assim, eu já tive essas experiências aqui. Você já viu pessoa apresentar o namorado ou a namorada? Olha, isso aqui é minha gata. E você olha, meu Deus, aonde que ele está vendo gata aqui? A moça chega e fala assim, esse aqui é meu pão doce. Aonde tem doce nesse negócio? Mas é porque, irmãos, porque a pessoa, quem aqui já assistiu aquele filme, O Amor é Cego? É mais ou menos isso, irmãos. Quando a gente está curado, irmãos, a gente vê beleza aonde não tem nem notícia dela. A gente vê. Então Deus, Ele chama você para a caverna, você que é o amargurado da vida, a sua vida é cheia de depressão, cheia de sentimento de perda, você olha para a vida, não vê o sol brilhar, você está só, vai chover hoje, o sol está brilhando, e você está falando que vai chover. Gente angustiada, gente ferida da alma, gente que carrega dores,
gente que carrega aquelas pontadas no coração. Essa é a hora que Deus fala assim: olha, eu quero transformar você em um referencial de vida. Você tem sofrido tudo isso, você tem passado por situações de derrota, de perda, de sofrimento, mas eu posso sarar as suas dores, eu posso eliminar os seus débitos, e eu posso levantar você como um referencial de vida. Talvez você esteja admirando pessoas, mas você não consegue ver uma coisa boa na sua vida. Uma vez, já citei isso aqui algumas vezes, eu vi um filme em que uma moça rejeitada pelo pai, um pai muito famoso, mas deixou uma frase que marcou a vida dela, e ela citou essa frase no filme. E o pastor Marco, às vezes, correndo comigo, e o Pedro, um dia caminhando comigo lá no Parque Barigui, eu parei, assim: Pedro, você já observou aquela árvore? Uma árvore que, quando as folhas caem, fica só as flores. Uma árvore de umas flores vermelhas, bem bonita. Aí o Pedro assim, olhou para a árvore, e pastor, nunca tinha percebido essa árvore. Pois é, você passou debaixo dessa árvore dezenas e dezenas de vezes e nunca viu essa árvore. E essa moça diz assim: meu pai disse que se eu ver uma coisa boa no dia, valeu a pena viver esse dia. O diabo quer que você veja as coisas ruins. O diabo quer que você lembre as suas perdas. Satanás quer que você veja as suas derrotas. Mas Deus está te chamando para ver uma coisa boa. Paulo diz: deixando para trás as coisas que lá ficam, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Baixe a sua cabeça, por favor. Hoje, o momento em que você está aqui na igreja e veio procurando uma palavra de esperança. Eu já vou convidar os pastores, os diáconos para estarem aqui à frente, nesse momento de celebração, mas eu quero orar com você antes. Você está aqui, e talvez você tenha se sentido assim como Davi, dentro da caverna, como Gideão, o menor da casa do seu pai, como José, injustiçado lá nas masmorras do Egito. Mas hoje Deus está dizendo: eu posso mudar a sua história. Eu posso mudar o seu coração. Eu posso mudar a sua vida. Eu posso mudar a sua família. Quando Davi foi para a caverna, a primeira coisa que Deus restaurou foi a referência de família. A sua família não o amava, mas foi as primeiras pessoas a buscar Davi na caverna foram os membros da sua família. Quem sabe hoje você está sentindo-se assim, derrotado, para baixo, e você precisa de um resgate de Deus. Você gostaria hoje de sair da caverna? De se tornar um referencial nas mãos de Deus? Fique em pé onde você está. Eu quero orar por você. Se você quer hoje um tempo de restauração, um tempo de libertação, um tempo de cura, pode ficar em pé, em nome de Jesus. Há mais alguém? Deixe Deus tocar em você. Deixe Deus tirar as suas dores. Deixe Deus sarar as suas feridas. Deixe Deus trazer esperança para o seu coração. Agora vocês que estão assentados, abram os olhos e vejam quem está em pé. E coloque, se você puder, do lado dessa pessoa. E você vai orar com essa pessoa. Você vai abençoar essa pessoa. Tá bom? Pai querido, no nome de Jesus, nós queremos profetizar aqui, como na caverna de Adulão era um lugar profético. Nós queremos profetizar aqui hoje na tua casa, que homens sairão daqui para viver um novo tempo, mulheres sairão daqui para viver um novo tempo, filhos sairão daqui hoje para viver um tempo de esperança, um tempo de restauração. E nós profetizamos, Pai, que homens e mulheres
sairão daqui para serem instrumentos poderosos nas mãos do Senhor, para abençoar dezenas, centenas e milhares de pessoas. Senhor, faça o milagre, o teu milagre nesses corações, em nome de Jesus. Amém. Amém?